Primeira pessoa de volta hoje falando da importância do brincar, né, para as crianças e o resgate das brincadeiras de antigamente, do que existe de mais representativo nas comunidades sul-mato-grossenses e que são traduzidos nessas brincadeiras. Esse é o objetivo principal do projeto Memórias do Futuro, que tem um portal na internet onde você encontra ali mais de 80 vídeos, é isso, Lia? Isso. Já produzidos por essas crianças de comunidades aqui do estado. Lia, você estava comentando com a gente que teve a formação desses 20 jovens, né? Adolescentes, a gente pode. Que idade eles têm? 15 e 18, entre 15 e 18 anos, que foram justamente as pessoas que captaram, foram lá, conversaram, fizeram todo aquele trabalho de pesquisa. Exatamente. E aí, por câmeras de celular, eles gravaram tudo. Isso, eles fizeram o primeiro momento de pesquisa, né, e de levantamento desses dados. A partir desse momento, nós fomos até a comunidade fazer uma orientação de filmagem, né, junto a eles, uma parte prática mesmo. E aí, eles produziram os seus vídeos, né, que são maravilhosos, estão todos disponibilizados no portal, é www.memoriasdofuturo.com.br, né? Então, esses vídeos produzidos, a gente teve um momento de circulação desse conteúdo pela Caravana Tecnobrincante. Que é uma coisa já itinerante, e que vocês levavam em loco ali nas comunidades. Exatamente. A partir do momento que todos os conteúdos foram produzidos, a gente saiu, né, em circulação com a caravana durante 1 mês e meio, quase 2 meses, né, no ano passado. Hoje a gente continua mensalmente, né, cada mês a gente tem uma apresentação em um espaço público diferente, porque a gente traz essa questão com a caravana também da defesa do espaço público, né, de um espaço de convivência, da promoção de uma cultura de paz, né, então a gente apresentava esses conteúdos e brincava também. Quer né? dizer, além de mostrar os vídeos, exibir os vídeos, que são curtinhos, tem no máximo 5 minutos cada um, vocês promoviam essas brincadeiras. Isso, a gente, na verdade, despertava fazia esse né? intercâmbio de brincadeiras. Então, a gente levava brincadeiras do Pantanal, brincadeiras das aldeias, brincadeiras da cidade, para esses outros lugares, né? Então, brincadeiras que alguns meninos não conheciam, muitos conheciam, claro, né? Tem muitas brincadeiras comuns, porque eu costumo dizer também que a linguagem do brincar é uma linguagem universal. Isso crianças que eu ia te perguntar. Vocês descobriram isso? Quer dizer, foi possível ver que lá na comunidade quilombola, por exemplo, existe uma brincadeira comum ali ao que tem na cidade? As comunidades urbanas, as populações ribeirinhas. Por exemplo, assim, são questões geográficas ou musicais até, né, que diferem um pouco. Então, você encontra a mesma brincadeira de mão, por exemplo, com uma outra cantiga. Né, você encontra aquela brincadeira da casinha na árvore com outras árvores. Como é que se explica isso, Lia? Quer dizer, essas brincadeiras, porque tem brincadeiras que são unanimidade, elas estão em todos os lugares. Como é que elas chegaram a todos os lugares? Vocês conseguiram perceber isso? Identificar? Isso a gente vem conversando muito. Eu faço parte também de uma associação chamada Casa das 5 Pedrinhas, né, que tem como mentora a Lídia Ortélio, que é essa senhora que eu falei que pesquisa a cultura da infância há muito tempo. E ela traz muito isso, a questão de que, como brincar é tão natural do ser humano, é tão necessário para o ser humano, a necessidade da criança brincar, né, por exemplo, de amarelinha, aqui, né, e também brincar lá na África, né, que vai ter certamente outro nome, mas o brinquedo é o mesmo, o desenho pode ser diferente, deve ser na terra, né, as formas podem ser diferentes, mas a ideia é que a criança, né, alcance o seu objetivo, que é chegar lá no céu, né? Então, assim, é tão necessário isso para o corpo da criança, né? Que a gente percebe que é uma linguagem universal justamente por essa necessidade de desenvolvimento desse corpinho, né? Que chega na Terra e que tá se colocando no mundo. Então, assim, quando a criança brinca, ela está encontrando o seu equilíbrio, ela está encontrando o seu eixo, né? O foco. Por que a gente fica tanto tempo na sala de aula? Menina, faça silêncio, pelo amor de Deus, sente, porque a criança é corpo, a criança é voz, a criança é criação o tempo inteiro, né? Então, ela precisa disso para se desenvolver.
E isso está expresso, assim, está nítido nos brinquedos dos meninos, né? No momento que a criança pula a corda, ela precisa daquilo, né? Ela precisa daquele movimento, o corpo dela está pedindo aquilo, né? Criança O não subir para, na né? árvore, o sentir aquela textura, o pegar, porque bebezinho precisa pegar tanto, né? Precisa botar na boca, porque ela está sentindo o mundo, né? Então a gente sente o mundo através do brincar, né? E a criança que não brinca hoje está correndo sério risco de se transformar num adulto, né? Um adulto... Neurótico. Infelizmente a palavra é doente mesmo, doente, sabe? né? Porque ela para de perceber o mundo, né? Ela não se sente mais, né? Então, assim, eu já tive com crianças que ficavam muito tempo só em casa, e geralmente casinhas pequenas, né? Sem espaço, sem quintal. Essa questão de não ter mais quintal, de não ter mais irmão, de não ter mais a rua, né? Deixa a criança num estado de abandono emocional muito grande. E isso, lá na frente, além da doença, muitas vezes física mesmo, doenças emocionais, né? Eu acho que muito mais, talvez, emocionais danoso. do que... Porque o físico a gente ainda tem como, de alguma maneira, tá trabalhando, mas o interno mesmo... Uma das grandes dúvidas hoje dos pais, e eu sou mãe, tenho uma menina de 5 anos de idade, é assim, a questão da tecnologia, que vocês usam de uma maneira fantástica, quer dizer, disponibiliza a tecnologia para resgatar todas essas brincadeiras que envolvem muita ação, muito pensar, né, e o encontro ali de pessoas, né? Como dosar essa questão da tecnologia com a brincadeira? Então, isso é uma questão que, assim, acontece o tempo inteiro, né? A gente faz muito encontro de pais, encontro de educadores, e eles têm uma dificuldade, é natural, normal, porque a tecnologia encanta, né? E criança tá aberta. Criança, se você der uma bola, ela vai se encantar com aquela bola. E se você oferece aquela quantidade de imagens e sons, ela também vai se encantar por aquilo, né? O caso é que a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa, né? A televisão, especialmente para os menores, ela tem o poder de oferecer tudo pronto. Isso é um risco seríssimo, porque a criança, para a sua capacidade de imaginação... Comportamento passivo. Ela recebe, e não tem tempo de responder aquilo que ela recebe, porque não dá, é muito rápido. As informações são bombardeantes, né? Elas vão o tempo inteiro. E a criança aceita aquilo como verdade. Então, assim, você tem até programas interessantes, mas entre eles tem aquela quantidade de informação, de estímulo ao consumo, né? E isso aí vai gerando uma angústia na criança, porque, na verdade, ela quer responder e não dá tempo. Então, assim, os pais têm essa dificuldade porque muitas vezes trabalham fora, né? A criança fica com outra pessoa, ou não consegue dar o limite, falar, não, tá bom, 1 hora por dia. Meus filhos assistem, têm acesso 1 hora por dia. O que é que você gosta mais de ver? O que é que você está vendo? Então, assim, entrar no universo dessa criança. Saber dosar. O que é que você gosta de ver? Por que isso é legal para você? Né? E você pode ter essa consciência crítica e dizer, não, isso não é legal por isso, por isso e por isso, né? Então, assim, essa intermediação é fundamental dos pais, esse limite também, né? Não deixando a criança alheia ao que tem disponível, mas sim controlando essas possibilidades, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe a tecnologia de uma forma criativa, né? E que a criança também seja produtor do seu conteúdo, né? Então, assim, eles têm muito para dizer, eles têm muito para contar, tem uma riqueza muito grande. Então, por que não fazer com que eles façam seus filmes, por que não fazer com que eles façam seus desenhos animados, né? E mostrem o seu saber. E podem postar. E podem postar. A ideia do portal é que ele seja colaborativo, né? Interativo e é muito importante para que essas crianças tenham essa comunicação, né? Então, assim, poxa, eu tenho vontade de brincar disso, mas não sei, eu vou lá buscar, né? Ou então, olha que legal que eles estão fazendo aqui, também vou tentar fazer com meu amigo, vou chamar meu amigo para brincar. Então, assim, essa possibilidade de estimular o convívio, de estimular a ocupação do espaço público e de também saber utilizar a tecnologia de forma criativa e com a consciência, né, mais crítica e mais criativa mesmo. Olha, tudo se resume ao seguinte, investir tempo em olhar para a criança, né? Não simplesmente deixá-la ali em frente à televisão numa atitude fácil, né? Numa atitude, não, ela está sendo educada, está recebendo informação positiva. Tá aí o que pode causar de dano
para essa criança futuramente. A gente volta daqui a pouquinho conversando com a Lia Matos no projeto Memórias do Futuro para saber o que mais chamou a atenção dela no caso das descobertas dessas crianças com relação às brincadeiras dessas comunidades que elas pesquisaram. A gente volta já já.